7 horas e 14 minutos, essa minha querida amiga veio tomar o nosso cafezinho da manhã, aqui na 101.9. É a minha amiga Silvia Azevedo de Matos. Bom dia, Silvia. Bom dia, Bede Paula. Bom dia, ouvintes da rádio. Obrigada por essa oportunidade que estamos tendo de estar aqui com vocês, para que nós possamos divulgar a situação do serviço militar, os seus prazos de alistamento e informar o cidadão sobre o seu dever. Isso é muito bom. Hoje, para você, quando completa 17 anos, né? 18 anos. 18 anos. 18 anos, você tem que fazer o alistamento militar. Sim, o serviço militar ele é obrigatório. Então, o serviço militar ele é obrigatório para todos do sexo masculino a partir do ano em que completa 18 anos. Falo dessa forma para que as pessoas entendam que existe um prazo para o alistamento, né? Que é até por isso que estamos aqui. O alistamento ele tem que ser feito de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em que o cidadão completa 18 anos. Aí ele se alista para o serviço militar, até porque como o serviço militar é obrigatório, todos do sexo masculino passam por esse processo. E se ele não concluir e não fizer cumprir esse dever que ele tem, ele deixa de ter os seus direitos adquiridos. Então, o jovem obrigatoriamente realmente se alista, passa pelo processo e tem a sua vida militar definida, podendo assim exercer suas situações como cidadão. Ô Silvia, vamos supor que o camarada não fez o alistamento militar. Passou da idade. E aí? O que acontece? Como que ele pode se regularizar? Então, quando o cidadão ele não passa por esse período, ele esquece, por uma razão, não vai porque tem medo, alguns passam por essa alguns também não querem servir, né? Aí o cidadão ele procura a junta de serviço militar do município onde ele reside, né? E a junta militar, se você não sabe o endereço, procure a prefeitura da sua cidade e ela é responsável por esse serviço. Então, procure a junta de serviço militar e lá você vai pagar uma multa, mas é uma multa que não é tão alta, mas você paga uma multa e você se alista. Uma multinha? Uma multinha. De quanto? Vamos. Agora, ela tem ela é normatizada e ela tem mudanças trimestralmente. Atualmente, o valor dessa multa é de R$ 5,76. Olha, gente, quer dizer... É muito irrisório. É irrisório, né? Não vale a pena você ficar sem... Sim. E aquele que se alista, Silvia, e não quer servir? Então, quais são as condições as possibilidades, de quem se alista a não servir? Continuando aquela primeira pergunta que o senhor me fez, é importante saber que a partir dos 18 anos é a obrigatoriedade. E ela vai até 46 anos de idade. Então, o jovem e o cidadão, se por um acaso ele não se alistou e não regularizou o seu documento militar, procure a junta de serviço militar que nós vamos orientar e dar prosseguimento do seu documento militar. Porque no passado, Silvia, tinha muita... A gente falava assim, você não se alistou, você vai ser preso. Tem nada disso, não é? Não. É assim, o cidadão ele não se alistou, ele vai ter um peso sobre isso, uma consequência. E qual que é a consequência para quem não fez o seu alistamento militar e para quem não cumpriu com o seu dever? Então, por exemplo, ele não pode ter registro em carteira, ele não pode assumir um concurso público, ele não pode viajar para o exterior porque ele não consegue regularizar o seu passaporte. Não pode se matricular em faculdade. Às vezes, até algumas pessoas, mas eu fiz a minha matrícula, mas quando vai colar o grau, precisa do documento, aí tem que sair correndo para providenciar. Se regularizar. Se regularizar. Aí o senhor havia me perguntado, e as pessoas que não querem servir, existe possibilidades possíveis de dispensa, de isenção do serviço militar? Existe. Na verdade, assim, a gente não pode dizer, eu não quero servir e não vou servir. Existe um quadro de necessidades que precisa ser preenchido. Então, se houver a necessidade de convocação de quem não é voluntário, será feita. Mas, ultimamente, é sempre feito para os que são voluntários, para o
serviço militar, né? E as possibilidades de isenção, elas vão variar em algumas situações, que são para os imperativos de consciência, que geralmente quem faz essa solicitação do imperativo de consciência são as pessoas que frequentam a igreja Testemunho de Jeová, os adventistas, né? Por suas consciências religiosas. Aí nós temos a situação de isenção para o arrimo de família. Importante saber que arrimo de família é a pessoa que é casado oficialmente ou que tem filho registrado no nome. E não como antigamente dizia, mas é meu filho único, só tenho ele, né? Não. Então, o arrimo primeiro diziam assim, ó, ele não vai servir porque ele tem o pé chato. Isso acabou. Então, existe elencado algumas situações específicas que podem dizer que esse jovem não vai passar pelo processo, não vai servir, passa pela seleção, mas é dispensado por questões de saúde. Mas aí existem CIDs específicos para que possa acontecer essa dispensa, né? Aí existem também a situação do jovem, das pessoas ou da pessoa com deficiência, sendo do sexo masculino, é importante que os pais saibam, os tutores, que eles também devem procurar e fazer o seu alistamento. Aí, para isso, nós montamos requerimentos, né, que são feitos para a solicitação da isenção pelo motivo da situação da deficiência mesmo, né? Especificamente, eles são liberados da prestação do serviço militar. Que legal. Bom, o endereço da Junta do Serviço Militar aqui em Campo Grande fica onde? Na Rua Antônio Maria Coelho, número 300, Vila Planalto. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira. O nosso horário é das 7h30 às 15h30. Não fechamos no horário de almoço. Nós temos o atendimento por telefone, mas eu sempre digo, o importante é que se procure a Junta de Serviço Militar, porque esse atendimento ele é pessoal, né? Então, não adianta perguntar por telefone, às vezes não é a própria pessoa. E quando for a junta, sempre esteja com o seu documento de RG, CPF, seu comprovante de residência para fazer... Importante já levar os documentos. É engraçado, às vezes nós atendemos alguns jovens que chegam assim, mas eu não trouxe meu documento. Aí eu sempre digo, olha, como que você anda sem seu documento? Independente de você ter vindo aqui, mas eu sei o número do meu CPF. Falei, só isso não basta. Eu falei, não basta. Eu falei, lembra, eu conto uma história que sempre minha mãe diz assim, quando sair de casa, sai com o seu documento. Já pensou se te acontece alguma coisa na rua e você não está documentado? Então, uso isso como uma brincadeira de fala com jovens para poder também alertá-los da necessidade de estar sempre andando com o seu documento. Então, vamos recapitular. Sim, senhor. Levar documentos. Sim, documentos pessoais, RG, CPF e comprovante de residência. Atendimento das 7h30 às 15h30. Às 15h30. De segunda a sexta-feira. Ininterruptamente. Sim, senhor. Né? De segunda a sexta. Isto. Tá bom. Tá. E sempre vamos só enfatizar, o prazo do alistamento para os que completam 18 anos este ano que foi do dia 1º de janeiro e se encerra agora no dia 30 de junho. Legal. E se alistar após essa data, vai pagar a multa e não passa pela comissão deste ano e fica para o próximo ano. Legal. Muito obrigado pela sua presença. Manda um abraço ao seu pai que está ouvindo a gente, né? Sim. Né? Obrigada aí, paizinho. Nosso querido Jericó Vieira de Matos. Um abraço. Muito obrigado pela sua presença e obrigado também por você trazer o Talmir Nolasco aqui, que faz tempo que eu não vejo. Nosso companheiro de trabalho. Essa fera do rádio. Sim, né? Aposentado agora, né, Talmir? Tá bom. Muito obrigado, Silvia. Apareça sempre. Sim, Estamos obrigada, sempre senhor. à disposição. Tá bom? Obrigada. Legal. Tenha um bom dia.